Ok, galerinha, tudo bem com vocês, né? Vamos lá. Vamos então para nossas aulas, né? Não presenciais que estamos tendo nesse período de pandemia, certo? Então, espero que você já pegue o seu livro aí na página 72. Hoje iremos abordar a parte de função afim, tá bom? Nós iremos abordar essa parte de função afim. Então, você pega o seu livro para que nós possamos aí ter uma boa aula, tá certo? Então, a parte de função afim, se você observar bem já na página lá 73, né? Nós iremos efetuar a leitura para facilitar, tenho certeza que você está com o livro aí na mão, e assim nós vamos ter uma boa aula. Então, ó, nós temos um exemplo lá na página 73, que é justamente sobre um exemplo que fala sobre a água potável utilizada em propriedades rurais, né? Que a maioria de nós aqui da região do interior temos água de poço, né? Ou seja, nós temos água de poço, né? Vinda de poço. De modo geral, ela é retirada de poço com auxílio de uma bomba, essa bomba é elétrica, né? E nós temos um exemplo aqui que em certo sítio, para abastecer o reservatório de água, é utilizada uma bomba com a capacidade para bombear 15 litros por minuto. Observe bem, 15 litros por minuto. Então, essa bomba, ela é ligada aí de forma automática, sempre que o reservatório está com 250 litros de água. Observem bem. Toda vez, olhando para a figura, toda vez que esse reservatório está com a capacidade de água de 250 litros de água, né, ela começa automaticamente a encher, porque ela liga automaticamente com essa bomba aqui na figura, tá? Observem aí essa figura, a qual nós teremos essa bombinha aqui, ó. Acho que vocês já viram, devem ter bomba dessa em casa, né? Para puxar a água. Então, observem que nesse modelo aí que nós temos, né? Nessa tela, vai ser bem fácil de você observar se você tem uma bomba em casa, tá? Então, com essas observações, podemos escrever uma fórmula que permite calcular a quantidade de água contida no reservatório em função do tempo em que a bomba ela permanece ligada, considerando que não haja nenhum consumo de água durante esse período. Observem bem. Para isso, representamos por Y a quantidade de litros, tá? Observem bem isso, quantidade de litros de água. E nós temos aqui, representando por X, o tempo em minutos. Observem, sempre aqui, ó, o nosso Y, ele vai ser a quantidade de litros de água, tá? O X, ele vai ser o tempo em que a bomba permanece ligada. E temos aqui a quantidade inicial de litros de água no reservatório. E, enfim, né, os litros de água bombeados por minuto. Então, de acordo com esse exemplo, nós temos aí uma função, tá? Essa função vai ser dada de alguma maneira, né, se você observar, ela vai ser dada da seguinte maneira aqui, utilizando essa forma. Vamos fazer o seguinte, vamos para esse exemplo. Vamos calcular, por exemplo, a quantidade de água no reservatório 25 minutos após a bomba entrar em funcionamento, ou seja, calcular o X para igual a 25, o valor de X igual a 25. Observe no seu livro aí, acompanhe comigo, tá? Analise bem. A fórmula vai ser essa. Y, quem é Y? Observando lá no anterior. Quem é o 15? X mais 250. O que nós faremos? No lugar de X, substituiremos por 25. Observem aqui, ó. Onde tivesse o X, nós iremos substituir por 25. Então, Y é igual a 15 vezes, aí no lugar do X, 25. 15 vezes 25 é igual a 375. De acordo com a fórmula do exemplo anterior, a bomba seria acrescido já de 250 litros de água. Então, 375 mais 275, temos aí a capacidade, depois de 25 minutos que essa bomba foi ligada, nós tivemos aí 625 litros de água. Portanto, então, após 25 minutos de funcionamento da bomba, o reservatório estará com 625 litros de água, tá bom? Então, observem bem
esse exemplo, porque nós iremos analisar cada caso, tá certo? Olha aí, ó. Nós temos a representação dela também através de um gráfico, tá certo? Observe que esse gráfico ele começa aqui a crescer a partir do 250, porque é a quantidade de litros que nós já tínhamos, e ele começa a crescer, né? Até esse intervalo aqui, chegando a 25 minutos, tá? Eu peço que vocês aí, ó, façam essa observação em casa, porque segunda-feira nós teremos aula ao vivo, tá? Pelo Google Meet, e eu quero que vocês substituam o valor por 0, por 5, por 10, por 15, por 20 e 25 que nós já fizemos, para você observar o que vai acontecer em cada caso. E aí a gente possa, então, discutir na nossa aula ao vivo, tá bom? Na segunda-feira. Então, o que nós acabamos de concluir? Que uma função de f dada nos reais, no conjunto dos reais, é que a todo número x pertencente ao conjunto dos reais, ele associa um número ax mais b, com a e b sendo coeficientes reais, onde isso vai ser chamado de função afim. O modelo é esse daqui, tá? Nós teremos ele aí como uma função afim. Toda vez que você observar isso aqui, vai ser modelo de uma função afim. Tudo bem? Então, ó, analisem alguns exemplos. Temos aqui f de x igual a x menos 5, com o a sendo 1 e o b sendo menos 5. Então, observe que nessa parte você vai aprender a identificar quem é o a e quem é o b. Olha só nesse caso aqui, ó. G de x é igual a 2x mais 15. Quem é o a? 2, porque acompanha x, tá? Aqui. E o b é aqui 1,5, na verdade, né? Ó, nesse outro caso, quem é o a? Menos 2/5. Por quê? Porque ele acompanha o x. E o b vai ser igual a 12. E por último, observe esse caso aqui, é curioso, porque só tem menos x. Então, quem é que acompanha o x? Vai ser o número menos 1. Como não tem aí um outro número, significa dizer que o b vai ser igual a 0, tá? Então, essa parte é só para você saber identificar quem é o a, quem é o b na nossa função, certo? Então, de acordo com os valores dos coeficientes de uma função afim, ela pode receber uma nomenclatura especial. Ou seja, quando o coeficiente b ele for igual a 0, ela vai ser chamada de função linear, tá? De acordo com o b sendo igual a 0. Ela vai ser chamada de função linear. Sendo assim, temos aqui alguns exemplos. Que também, ó, observe nesse caso, que a função f de x igual a 3x, ela pode ser representada também em y igual a 3x. É um exemplo de função linear. Observando esse gráfico, tá? Nós temos aqui linear no sentido dessa reta vermelha ser uma linha, né, passando pelo ponto zero. Então, uma função afim de ax mais b, sendo que o b, se ele for igual a 0, ela vai ser chamada de função linear. Linear que vem de linha mesmo, tá bom? Então, nós teremos essa função dada dessa seguinte forma. Então, vamos aí analisar agora quando isso acontecer para o a sendo igual a 0. Temos aqui alguns exemplos. Identifique aí em casa, você aqui, ó, comigo. F de x igual a 2x. Quem é o a? É igual a 2, porque ele é o que acompanha x, mas o b é igual a 0. Então, ela é uma função linear. Olha só esse caso aqui também, ó. Só tem quem acompanha x. Então, o a é igual a menos 3 e o b é igual a 0. E assim nós temos esses outros exemplos aí, tá bom? Então, observando aqui comigo, temos que no caso em que o coeficiente b de uma função afim é igual a 0 e o coeficiente a é igual a 1, ela é chamada também de uma função identidade. Olha só, se o a for igual a 1 e o b for igual a 0, essa função aí, nós temos então chamada de uma função identidade, tá? Quando isso acontecer. Tudo bem? Então, já temos 3 casos aí. Observe um pouco essa função aqui, ó. Ela é uma linha, então ela é linear, tá? Com a função identidade, porque ela só tem um x. Nesse caso aqui ela só tem x, então, onde tiver a substituição do x, olhem só, se o x for menos 2, quem é que vai ser o y? Também menos 2.
Se o x for 0, um exemplo, o y vai ser 0. Se o x for menos 1, o y vai ser menos 1. E assim vai. Chamamos então de função identidade toda função de ax mais b, onde o a é igual a 1, o b é igual a 0, então é chamada de função identidade. Tudo bem? Então nós temos a função afim, função, ela pode ser linear, quando o b for igual a 0, e também ela pode ser uma função identidade, quando o b for igual a 0 e o a for igual a 1. Tá? Nós temos também uma função, que essa função linear ela pode ser, nos casos em que o coeficiente a de uma função é igual a 0, ela é chamada de função constante. Olha só, já vimos em aulas anteriores, né, quando é que ela é crescente, decrescente e constante, certo? Então, observe que uma função afim, quando a é igual a 0, é chamada de função constante, certo? Vai ser só o b nesse caso. Nós temos aí alguns exemplos, então nós vamos recapitular, apenas observando que uma função afim, ela é dada da seguinte forma, né, que nós temos aqui uma fórmula para ela, observem bem, toda vez que vocês observarem dessa maneira, é uma função afim, onde essa função afim ela pode ser uma função linear quando o b for igual a 0, ela pode ser uma função identidade, né, quando o a for igual a 1 e o b for igual a 0, e quando o a for igual a 0, ela é chamada de função constante, tá? Então, nós temos aí esse aproveitamento dessa parte teórica da função afim. A próxima aula nós faremos os cálculos em si. Nesse exercício que eu vou passar para vocês lá no Google Sala de Aula, é apenas para você identificar quando é uma função afim, né? Quando é que ela é linear, quando é que ela é constante, quando é que ela é identidade, tá bom? Então, eu vou fazer essa pergunta lá para vocês e aí nós podemos abordar um pouco mais, pois essa aula é apenas uma aula, podemos dizer assim, teórica, tá? Para você entender direitinho. Qualquer dúvida, estaremos lá no Google Sala de Aula a responder através dos comentários. Valeu, galera, e até mais.